Sabe, eu queria dizer para vocês que outro dia eu tive uma experiência muito legal, que para mim é uma experiência espiritual, né? E é o tema desse terceiro passo são as experiências espirituais. E me mostrou que eu não preciso estar, né, necessariamente e dentro de uma casa, né, religiosa para eu estar vivendo e tendo uma experiência espiritual. Mas também com isso, né, tudo bem, né? Tudo bem para quem gosta, para quem participa, né? Como a gente falou ali em cima. Mas a minha experiência dentro também do espiritismo foi muito linda, foi maravilhosa, né? Eu nasci, meu pai e a minha mãe fundaram um centro espírita aqui em Curitiba, bem pertinho aqui de onde eu trabalho, de onde eu tenho o Território do Sol. E, e aqui, nessa comunidade, a gente cresceu sendo conhecida como espíritas, né? Então, imagina, a gente sempre passou por muitos momentos de preconceito na escola, tudo isso, né? E eu me tornei também uma trabalhadora da evangelização, trabalhei muito com as crianças, depois fui trabalhar com jovens no movimento espírita do Paraná. Trabalhei muito como sou pedagoga de formação e então a gente trabalhava muito essa questão de aplicar as dinâmicas para os jovens, encontros de jovens do Paraná todo. Então foi muito legal, foi muito rica essa fase, sabe? Eu acho que meus melhores amigos, eles vêm dessa época, né? E aí depois e também com 17 anos, na verdade com 12 anos eu comecei a escutar muitas vozes, sabe? Eu escutava e elas conversavam comigo e o meu sistema emocional mudava totalmente da água para o vinho de um minuto para o outro. E eu sentia desespero, solidão, vontade de chorar, saudade, com isso com muito menina. E eu lembro muito da minha mãe, sempre acolhedora, sempre fazendo, é, pegando o evangelho, lendo. A Elaine também lembra muito dessa época, né? Então, a minha mãe sempre socorrendo e com a maior amorosidade nesses momentos, né? Mudando a minha vibração, né? Com oração, com um abraço, porque ela sempre vinha bem pertinho, abraçava e eu chorava muito, 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 muito. Tá. Aí eu, muito jovem, eu comecei a participar de grupo mediúnico. Então, digamos assim, quando eu tinha 16 para 17 anos, eu comecei a estudar o que é mediunidade. E com 17 anos eu fui para um grupo mediúnico e lá eu escrevia, conversava com os espíritos e sempre tive essa abertura assim muito grande para o mundo espiritual. Aí quando eu comecei a estudar, veja bem, quando eu comecei a estudar em 2014 a tradição védica, outras formas de ver Deus, de ver né, essa luminosidade. Quando eu comecei a sentir Deus em mim e sentir que eu estava sempre buscando fora, aí eu me vi como palestrante, como uma pessoa sempre trabalhadora, eu me vi. E então eu hoje olho e não olho assim para o espiritismo como algo que eu, né, não quero na minha vida. Não, mas o que eu não quero, e é uma coisa muito particular minha, é fazer parte mais de movimentos que se tornam muito pesados na vida, onde se você não for, você é muito julgado, se você não fizer, você está, nossa, você está se afastando, então talvez você já esteja com uma obsessão, talvez você esteja se aliando a espíritos negativos, olha, cuidado. Ou então, né, em outras religiões, isso eu já escutei muito na terapia, de que você está sob a atuação do diabo, coisas assim, né? E aí eu fui sentindo assim que quanto mais eu tinha tempo para mim, para meditar,
para estar no meu silêncio, na minha paz e não correndo tanto, escutando tanta gente, indo tanto, fazendo tanta coisa ao mesmo tempo. Sempre assim, eu vivi uma religiosidade bastante yang, sabe? Bastante para fora. E por mais que eu tivesse um amor de me emocionar às lágrimas quando eu falava sobre Jesus, quando eu falava sobre a história dele, e me conectei muito com várias entidades de luz que viveram na Terra. Nossa, sempre tive assim muito respeito de sentir amor mesmo, sabe? Um amor muito grande. Então, o que que eu fiz? Eu fiquei com esse amor. Eu preservei esse amor, sabe? Esse amor por mim, por tudo, e foi muito legal. E depois do yoga, eu comecei a espaçar mais a minha frequência. Não fui mais em grupo mediúnico, que era, gente, o medo da minha vida era não ir mais em grupo mediúnico. Porque essa é a tua missão, porque essa é a tua tarefa. Se você não for no grupo mediúnico, pode ser que você fique fique escutando vozes, que você fique obsediada para sempre, que você adoeça, porque isso. Nossa, gente, então eu comecei a sentir assim que é, eu não preciso, né, estar lá dentro. Eu, Heloísa, não preciso disso. Então foi um tipo de uma libertação para mim, sabe? Não porque eu acho que esse é o caminho para todo mundo, mas para mim foi. Porque eu vi o quanto eu estava cansada, o quanto eu deixei meus filhos pequenos, às vezes bebês, com outras pessoas, até mesmo hoje passando assim muita dificuldade na minha maternidade, porque nesses momentos que eu deixei eles com outras pessoas, coisas ruins aconteceram, né, com eles. E aí? Então é um trabalho da culpa que a gente tem que trabalhar, né? Então hoje eu vejo que eu prefiro muitas vezes estar aqui comigo ou vivendo uma coisa que eu escolhi do que algo que o medo me levou a agir, né? E eu vou contar para vocês hoje como que eu sinto a mediunidade, tá?